Muito bem, amiguinho. Nós fechamos aqui no bloco anterior, né? Falamos sobre a importância da lei de responsabilidade fiscal e ficou pendente aí, né, em alguns instrumentos, ou como é que a lei de responsabilidade, na verdade, né, fornece essa questão como um código de conduta e, ao mesmo tempo, fornece a questão da maturidade, a responsabilidade na gestão orçamentária e na condução da gestão fiscal para com o administrador público, né? Então nós vamos trazer alguns cases aqui, né, alguns instrumentos da própria lei para a gente verificar isso, ok? Fique atento, porque geralmente esses pontos são aqueles que mais caem em concurso. Como você vai perceber, a gente até vai trazer algumas questões, né, duas na verdade, que fundamentam-se, né, por esses pontos que nós vamos trazer, ok? Então, por exemplo, na questão da despesa com pessoal, essa é clássica de cair em concurso, tá? A despesa com pessoal, a lei de responsabilidade fiscal nos artigos 18 a 24, ela fala sobre limites, ok? E ela reparte essas limites para cada ente federativo. Note, por exemplo, o municipal, que é o nosso caso, né, a nossa máxima atenção. Para o município, ela destina que o executivo deve ter 54% no máximo, tá? No máximo, 54% destinado à folha de pagamento ou despesa com pessoal de sua receita líquida. E 6% para o legislativo, que é a Câmara Municipal. O que isso quer dizer? Bom, isso indica, meu nobre, que além desse limite ou além desse percentual, não é permitido ao administrador público executar despesa a mais, ok? Ele está travado nesse ponto. Isso, inclusive, o impede dele receber repasses do ente maior, né, da administração da União, de transferências, inclusive, que ele deveria receber de tributos e tais, por ter ultrapassado esse limite. Ou até mesmo constituir com o aval da União qualquer dívida frente, por exemplo, a uma concessão de empréstimos, ou se ele for adquirir um empréstimo, por exemplo, ok? Então, daí a questão da responsabilidade, ó. O gestor, a lei de responsabilidade diz, ó, se você ultrapassar esse limite, você não pode receber alguns repasses que seriam seus, tá? Mas você não pode passar porque você não atuou com responsabilidade na gestão, e eu, como ente da União, né, como ente federativo maior, não vou poder ser seu avalista, porque você não está sendo responsável aqui em gerir bem frente o orçamento que é seu. Como é que você vai ser um bom gestor do empréstimo que você está tomando, ok? Então esse é um exemplo claro neste sentido, tá? Um outro exemplo é contra operações de crédito que são vedadas. Os artigos 35 a 36 fala sobre algumas operações de crédito que não podem ocorrer. São operações de crédito que não podem ocorrer entre entes da mesma federação, tá? Então, mesmo que seja através de entidade da administração indireta, não pode haver operações de crédito. Então, o que isso quer dizer? Que a Sabesp, por exemplo, não poderia emprestar um dinheiro para o governo do estado, ok? Mas o governo do estado pode emprestar para a prefeitura? Pode, porque são entes de federação diferentes. Uma secretaria do município não pode emprestar recursos para a prefeitura, não pode, ok? Então, a lei de responsabilidade fiscal veda esse tipo de operação. E entre um ente estatal de instituição financeira controlada, também não pode. Entre ente estatal e instituição financeira controlada, também não pode haver esse tipo de operação de crédito, indicando aí que haveria um crime de responsabilidade, tá? Um crime de improbidade administrativa, ok? Bom, vamos fazer duas questõezinhas que poderiam, né, nos ajudar a como verificar, né, o método, né, desse assunto ser cobrado. Olha só essa questão, ó. A lei de diretrizes orçamentárias que a gente viu lá no início, inclusive no bloco anterior, né, e a lei orçamentária anual são de iniciativa exclusiva de qual poder? Bom, essa é fácil, né? Seria a nossa letra B, do executivo apenas, né? Essa deu para arrematar de vez, né? Como ela foi fácil, não tem palmas, tá bom? Mas essa daqui tem, ó. Se você acertar, você já sabe, canta a musiquinha. Na esfera municipal, diz a questão melhor, né? Para responder à questão, considere a Lei Complementar número 101 de 2000,
também conhecida como LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na esfera municipal, a despesa total com pessoal em cada período de apuração não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida em... Bom, nós já temos aí que nós estamos considerando a questão apenas para o município. Olha o início, ó, na esfera municipal, ok? Estamos apenas no município. Os limites que a Lei de Responsabilidade Fiscal infere ao município. Então diz a letra A, 49% para o Executivo e 3% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado. Diz a letra B, 50% para o Executivo e 4% para a Administração Indireta. Diz a letra C, 65% incluindo o Executivo e a Câmara Legislativa. Diz a letra D, 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo. Ou a letra E, 60% somente para o Executivo. Bom, você que é sagaz, né, você deve ter ali, ainda deve estar lembrando da setinha piscando lá, né, no mapa lá que nós fizemos, e deve lembrar que os limites que a Lei da Responsabilidade Fiscal dá para o município é de 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo. Se você acertou, bata palmas. Olha o que vai ter de palmas nesse concurso, viu? O pessoal vai achar estranho lá, mas vai estremecer aí São Paulo de tantas palmas que nós vamos escutar, né? 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo é o que a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, coloca como percentuais limites quanto à despesa total com o pessoal. Ok? Bom, vamos descobrir um pouco sobre a metodologia do orçamento. Esse é o nosso próximo assunto, né? O método em como é realizado o nosso orçamento. Bom, como nós vimos, né, todo o método orçamentário, ele inicia através de programas nacionais, que são ali, ou programas municipais, né, que são regionalizados e são setoriados. Isso é redesenhado, são tipificados, né, são mensurados, são planejados, planogrados através do plano plurianual, que desenham ali, né, a estratégia ou as ações do governo. Do plano plurianual são escolhidas as prioridades que o governo irá atuar frente a um exercício de um ano. Essas prioridades são desenhadas para com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a nossa LDO. Daí nós temos, né, a LOA, que é a ponte, né, final, ou a elaboração da proposta orçamentária anual, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual, em que nós vamos ter lá a execução propriamente dita, ou a ajuda, né, da execução com o desenho em números dessas prioridades que foram fundamentadas na LDO. A ponte, então, do PPA, ou dos programas que foram estabelecidos no PPA para a LOA, é a LDO. Daí a discussão, a votação e aprovação da Lei Orçamentária Anual, realizada, né, pela Câmara Legislativa, passando aí com a sua aprovação após as emendas, né, todas elas serem perfeitamente votadas e assim aprovadas, para a execução orçamentária e financeira de fato. Aí começa a avaliação, né, execução do programa orçamentária e financeira. Após essa avaliação, após os controles, nós temos aí novamente o reingresso para com os programas e realimentando o novo PPA, ok? Então nós temos aí um processo administrativo muito bem desenhado, né, para o âmbito da administração pública, ok? Esse mesmo processo, que interessante, ó, ele ocorre no âmbito privado, né? Por isso que nós falamos, né, que desde lá da década de 50, que a administração pública, né, ela resgata, ela copia, na verdade, né, muita coisa da administração privada e passa a adotar, né, como um processo também dentro da administração pública, né, como sendo um benchmark, né, algo que realmente possa lhe trazer benefício, né? E a Lei de Responsabilidade Fiscal fundamenta, né, ou coloca, é a cereja no bolo, né, dando responsabilidade e profissionalismo à gestão pública com toda a certeza, ok? Mas o que nós vemos aí é que tanto o início como o final, né, do nosso orçamento é o programa, ok? O programa é a razão de ser
de todo o orçamento, né? Ele fundamenta toda a estratégia. Ele é o início e o fim, o alfa e o ômega. E o que vem a ser o programa, né? Ele é o módulo integrador, o elo que integra todos os instrumentos de planejamento. Ele vai desde o PPA até mesmo ao LOA, ou seja, ele está desde a concepção dos planos e ações do governo e vai até mesmo a sua execução, né? A sua materialização em números. Quais são as características que um programa deve possuir, né? Bom, o programa destina aquilo ou responde, né, ao que fazer. As ações vão estar muito mais centradas, né, ao como fazer e o onde fazer, a localização. E a LOA, que é a nossa proposta orçamentária, vai estar o quanto fazer e o quanto custa. Então, o PPA é o que fazer, os programas, as ações, a nossa LOA, como fazer e onde fazer, e a proposta orçamentária, a nossa LOA, LDO, as ações, né, e LOA, a proposta orçamentária, quanto fazer e quanto custa. Esses programas possuem algumas características básicas que nós podemos elencar. Olha só, as características são, eles devem ter um objetivo, né, porque se eles destinam-se a fazer algo, fazer o quê? E com que objetivo, se eu tenho que atender uma determinada necessidade da sociedade, né? Segundo, devem ter um órgão que seja responsável por esse programa ou por essa ação. Terceiro, eles devem ter um valor global. Eu posso até não precisar, né, até porque não é o momento de eu destinar o seu valor minimalista, né, aquele quanto custa final. Mas o valor global eu já tenho ali a condição de fazê-lo. Quarto, o prazo que eu tenho para concluí-lo, até porque eu tenho que ter o final desse projeto ou desse programa. 5. Como eu vou financiar esse programa? Será de recursos próprios? Será com outro tipo de recurso? Será com financiamento externo? Como eu vou buscar esse financiamento? 6. Como eu vou medir esse programa ou esses objetivos? Será que o indicador, eu consigo medir a situação que eu desejo mudar? A sétima característica, né? Quais são as metas que eu preciso alcançar para atingir o meu objetivo? E o 8º, como que eu vou regionalizar essas metas? Então, pensando nas prefeituras, né, ou na nossa prefeitura, e fazendo um link lá com a nossa aula doente, né, da nossa administração pública, essa regionalização está muito centrada na questão das subprefeituras, né, na descentralização que ele executa. Então, ele vem com as metas e regionaliza com as subprefeituras. Ó. Então, ele regionaliza para cada subprefeitura as metas, podendo alcançar mais facilmente, mais rapidamente, a conclusão desse tipo de situação. Ok? Essas 8 características, né, que fundamentam e que realmente dão a característica fundamental de um programa, que o tornam que o tornam realmente o foco, né? O elemento integrador de todo o processo do planejamento orçamentário. Tá? Então, não ter essas 8 características aí que nós elencamos pode dificultar, né, a realização do orçamento e até mesmo a integração que ele o faz. Ok? Porque sem um objetivo, sem um valor global, sem um prazo de conclusão e sem um indicador que eu possa mensurar se o programa teve sucesso ou não no impacto que ele causou à sociedade, eu não consigo mensurar se ele deve ou não prosseguir daqui para frente ou nos próximos 8 anos. Ok? Daí ele ser fundamental, nesse sentido, ele possuir essas 8 características. Belezinha, meu amiguinho? Que bom! Bom, eu te convido agora a nós adentrarmos ao ciclo orçamentário, ok? A gente volta a falar disso, é bem rapidinho, VaptVupt, é só o tempo da gente curtir a vinheta que vem agora.